Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de entrevistar aqui no podcast o grande quadrinista Elian Lopes, criador do Capitão Red e do Universo Alpha, além de também estar presente no meu documentário de TCC que estudava a influência americana nos quadrinhos nacionais. Elian, tudo bem contigo? Olá, Spiders, ouvintes do Spidercast. É um prazer estar de volta aqui novamente, né, no podcast. E assim, eu queria ressaltar que desde que a última vez que eu participei, assim, fiquei muito feliz com a repercussão, assim, eu também teve uma mudança nesse período, né, que foi a mudança do meu nome, né? Meu nome artístico agora é Elian, com 2 L's, tá? Então, é o nome que eu estou adotando agora, excluí o Lopes. E agora eu tô Elian com 2 L's aí. Só Elian? Só Elian mesmo. Ah, entendi. É porque, cara, eu conheci você em 2020, cara, bem ali no auge da pandemia. Eu te entrevistei quando eu trabalhava no portal de notícias. Pois é, cara. E a gente deu aquela entrevista, né, pro seu documentário, que foi ótimo. Começou ali no portal de notícias, eu conhecendo a galera dos quadrinhos nacionais, e a ideia do documentário veio a partir dali. Né? Uhum. Quando eu conheci vocês, eu falei, eu acho que isso aqui vai dar um bom tema pro meu TCC. Nossa, ficou incrível, cara. Ainda tá no ar ainda, né? Como é que as pessoas fazem pra acessar lá? Saber como é que foi? Tá no meu canal pessoal, cara. Eu vou deixar até o link aqui na descrição aqui do podcast. Tem na descrição de outros podcasts também, né? Mas sempre que eu trago algum participante daquele documentário, eu deixo o link na descrição para não ter erro. Ah, que maneiro, bacana. Tô feliz aqui. Obrigado novamente pelo convite. Tô doido para falar as novidades com a galera dos Spiders, né? Os ouvintes do podcast. Eu nunca pensei nisso, pra falar a verdade. Tô vendo você falar aí agora, né? Mas eu nunca pensei de tratar a galera por esse título aí. Mas é uma boa. É uma ideia bacana. Mas eu lembro que você participou, foi no episódio com a entrevista do Pedro, né? Também participei de uma entrevista com o Pedro Campos, né? Meu amigo, o autor o herdeiro do autor do Capitão 7, né? E que foi ótimo. E aí depois eu acho que eu tive junto contigo no Papo Quadrinheiro, lá dos meus amigos lá, do Bruno, do Maurício. A gente participou de um podcast lá, que era na verdade um podcast deles entrevistando você, mas como eu conheci eles me convidaram para participar também. E cara, eu lembrei agora desse podcast, foi muito maneiro ali, foi bem interessante. Uma das minhas primeiras experiências, né, que eu tive assim com um podcast, gravando, assim, foi contigo e até o documentário também, cara. Eu só tenho a agradecer pelo espaço aí, por seu profissionalismo. Eu acho que isso é muito importante, né, cara? E agora eu também tô na onda dos podcasts, né? Eu mesmo tenho o meu próprio podcast, que é o Meu Herói Pod, podcast oficial do Meu Herói Entretenimento, entendeu? Você pode fazer o seu podcast agora totalmente focado no quadrinho nacional, né? Sim, com certeza, assim, a gente fala muito sobre Brazuca, inclusive o último episódio agora que a gente fez foi uma edição extra, né, sobre o Brazucas, que a gente eu tô, tipo assim, usando esse nome, né, na verdade, tô adequando esse termo, né, Brazucas, para me referir à cultura pop brasileira, né, a gente carece muito dessa necessidade de dar nome aos bois, né, dar nome às coisas, e acho que como a gente fala muito sobre cultura nerd, geek, e cultura K-pop, eu acho que o brasileiro poderia até sugerir aqui na galera aqui dos meus amigos autores, a gente adotou esse nome aí, Brazucas, para se referir à cultura pop brasileira e ao super-herói brasileiro que começa por eles aí. Então, é isso. Eu falo muito cultura pop também lá, cultura pop, né, quadrinhos, mais séries, filmes e tal, mas a gente tem sempre o espaço lá, também fala de super-heróis brazucas aí. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek.
Temos uma tradição aqui no Spidercast que é o seguinte: eu sempre peço para o meu convidado uma indicação de algo que ele tenha consumido nos últimos dias, seja livro, filme, quadrinho, games, qualquer coisa, né? Porque a galera que nos escuta é um bando de nerd e eles querem aumentar seu repertório. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias que você pode indicar para essa galera? Pois é, eu tenho visto muitas coisas, tenho estudado muito sobre a cultura nerd, né? Porque eu não era muito ligado nisso, assim, mas era ligado, mas assim, não tão diretamente, né? Agora eu faço um podcast, então eu tenho que estudar muito sobre isso. E Uhum. assim, o que eu tô me enveredando muito agora e tô achando muito interessante, que inclusive foi um dos temas do meu podcast, que é o One Piece, né? Ah, Que é sim. o Eu comecei a assistir o anime para poder entrar nesse hype e, cara, tô adorando o anime mesmo, né? Tá em que Propriamente parte? dito. Então, eu tô no início ainda, cara, mas Hum. eu me inteirei muito sobre o anime, né? Sobre o mangá, sobre a história, sobre tudo, né? Principalmente sobre o live action, né? A série que vai estrear agora na Netflix. E a gente está bem empolgado. A gente fez um podcast só sobre isso, né? Sobre One Piece. E assim, eu tô bem no início dos episódios e tá me pegando assim, de uma forma que eu não consigo parar, entendeu? Então, tu gostei muito, assim, eu queria indicar pra galera começar a assistir One Piece aí, que vale a pena, cara. Tem muita pegada ali do que o brasileiro gosta, né? De humor muito forte, a questão do humor. Então, a galera com certeza vai gostar muito. Quem começa a assistir One Piece sempre gosta, cara. Eu recomendo aí. Eu gosto bastante, eu acompanho semanalmente o One Piece, né? Eu já assisti todos os episódios, o que falta agora é assistir os que não saíram ainda. Então, todo Cara, sábado. então tem que passar a vida inteira assistindo, né? Porque é muitos episódios, são mais de 100 episódios, né? Eu não assisto desde o começo, né? Desde de quando ele foi lançado, eu comecei a assistir, acho que ali por volta de 2014. E já tinha ali mais de 500 episódios na época, né? E eu sempre começava a assistir, eu gostava, mas como era muito episódio, eu acabava, tipo, dando um tempo, ia assistir outra coisa. E assim foi. Até que chegou 2020, pandemia, né? A gente querendo ocupar o nosso tempo vago com alguma coisa. E aí eu falei, vou assistir One Piece, o que eu vou parar, vou começar aqui de onde eu tinha parado. E aí eu fui, aí a partir daí então eu cheguei nos episódios semanais e desde então tenho acompanhado, desde 2020 tô acompanhando todo, na verdade eu acompanho todo domingo, né? Eu não assisto no sábado assim que sai. Quando no dia seguinte, no domingo eu vou lá e assisto. Ah, entendi. Mas assim, você tá bem avançado, então, em comparação a mim, cara. E eu Ah, acho sim. muito legal. Cara, mas assim, eu vejo One Piece muito parecido com o Dragon Ball e com como se fosse assim, uma mistura de Dragon Ball com o Yu Yu Hakusho. É, dá pra ter ali algumas influências, principalmente que você vai ver ainda mais pra frente. Você tá bem no Naruto comecinho. também, né? Tem uma pouco de coisa de Naruto ali. O One Piece, ele era, digamos, a trilogia da rivalidade, ali por volta dos anos 2000, né? Eram os três animes que rivalizavam ali, era One Piece, Naruto e Bleach. Uhum. Eram esses três, assim, tipo, os animes atuais da época, né? Por mais que o One Piece Uhum. seja, tipo, meio. Como é que eu posso dizer? Ele é bem antigo, na verdade, é lá dos anos 90. Só que ele ficou mais popular aqui no Brasil depois por conta da internet também, né? E aí, Uhum. tinha esses três animes aí. E a galera, tipo, ficava realmente rivalizando, né? Não, Naruto é melhor, não, One Piece é melhor. Eu era do time do Bleach na época. Hoje em dia, na verdade, eu gosto de ambos os três animes eu acho legais. Mas o One Piece eu confesso que foi o último que realmente entrou na minha vida. Engraçado, você falou de Bleach aí, mas eu nunca assisti Bleach. Eu tenho uma vontade de assistir, mas eu nunca parei pra assistir, entendeu? E tá numa boa hora pra assistir, porque finalmente eles estão adaptando arcos do mangá que não haviam sido adaptados, né? Os episódios eles estão. Quando a gente grava este podcast, já foi disponibilizado no Star Plus o primeiro episódio da nova temporada, né? Que vai ser lançado aí semanalmente também. Ano passado teve uma nova temporada que contou ali com 13 episódios. Essa temporada agora vai contar com mais 13, né? E tá numa boa época pra você assistir. É um anime que eu gosto bastante. Eu sei dos problemas que ele tem,
né? Ele tem diversos problemas, principalmente no roteiro, mas, cara, eu me divirto muito assistindo aquilo. Aquele negócio que você sabe que é ruim, mas você gosta. Isso é muito bom, cara. Com E é cer- isso, cara. Essa é a minha recomendação pra galera, pros Spiders aí, começarem a assistir One Piece. Agora, aquela pergunta clichê que não pode faltar, né? Como você é um quadrinista, eu quero saber como foi que os quadrinhos, de uma maneira geral, entraram na sua vida, né? Antes de você começar a produzir eles, quando foi que você começou a consumir esse tipo de mídia? Cara, eu comecei a consumir quadrinhos assim depois de adulto, né? Porque eu era uma criança que não tinha muitos recursos, né? Meus pais não tinham recursos, eu fui muito privado de cultura pop, assim, em geral. Até de novela eu era privado, enfim, meus pais não me deixavam ver novela e eu era louco por televisão, né? Sempre fui muito louco por imagem, né? Uhum, Sempre desenhei a vida toda, assim, desde criança, fui muito visualmente, mas eu não tive muito acesso. Eu fui ter acesso mesmo quando eu fui para Brasília, que eu fui no Nordeste. E aí eu comecei a ver, né, essas questões assim, comecei a conhecer Cavaleiro do Zodíaco, fiquei louco, apaixonado até hoje. uhum. Eu sou fã número um de Cavaleiro do Zodíaco. E isso me abriu minhas portas para conhecer, né, os animes e tal. E quadrinhos entrou nisso também, né? Porque eu sempre fui doido para ter essas revistas Heróis do Futuro, essas revistas da Conrad, né? E aí eu comecei a assistir, ver quadrinhos, assim, mas esporadicamente eu tinha acesso à Turma da Mônica, né? Eu, Sim. eu amava também, também o Tio Patinhas, eu via de vez em quando, mas não era uma coisa de ter acesso direto, entendeu? Tinha, assim, alguma criança, eu achava na rua, alguém do colégio me dava, assim, mas eu tive muito pouco acesso quando era criança, entendeu? Só depois de adulto, meio de adolescente e adulto, que eu fui ter acesso a essas coisas e hoje está muito difícil também, né? Porque ficam muito caro as coisas, né? Antigamente as coisas eram mais baratas os quadrinhos. Hoje você tem que selecionar muito o que você tem que assistir. E aí depois, né, que fui adolescente, eu fui me descobrindo como quadrinista, comecei a desenhar, e aí eu comecei a entrar por uma mesmo dos super-heróis brasileiros. Fui começando a conhecer lá em 2007 por aí. Ah, legal. Você conheceu em 2007, você lembra qual foi o primeiro super-herói que você leu? Super-herói brasileiro? Então, na época que eu comecei a mexer com quadrinhos, né, que eu me apaixonei por quadrinhos, aí eu criei um site chamado Meu Herói, que é o www.meuherói.com.br, para falar sobre cultura pop, né? Que foi falar sobre quadrinhos em geral. E aí eu comecei a me enveredar, conhecer esses super-heróis brasileiros, conheci o Lagarto Negro, comecei assim a conhecer mesmo, assim, não ler porque esses quadrinhos, infelizmente, eles não têm Uhum. não estão nas bancas de jornais, né? Sim. Mas eu lia os quadrinhos online mesmo, lia os fanzines, conheci o Crânio, conheci o Lagarto Negro, conheci o Penitente, conheci essa galera bem antiga, né? A Velta, e assim, de cabeça, acho que é o primeiro quadrinho que eu li de super-herói brasileiro, acho que deve ter sido o Crânio, Desses. porque ele tinha mais fanzines, assim, o Lagarto Negro tinha, Uhum. mas ele era tipo o nosso arroz com festa, ele estava em todo lugar, então Uhum. eu acho que eu tipo, ter acesso depois dele, mas eu acho que deve ter sido a Velta que eu devo ter lido ou o Crânio, entendeu? Agora de cabeça eu não lembro não, mas faz tempo, lá em 2008, 2008, por aí, a época do Orkut, né? A época Uhum. do Fotolog Terra, então já tô meio velhinho. Ah, é nóis, cara. E o Fotolog, ele foi uma ferramenta de divulgação para muitos quadrinistas na época, né? Eu conversando com alguns deles aqui, né? Eles sempre citam, quase sempre citam o Fotolog. Sim, cara, e assim, era uma coisa que se espalhava, né? Tipo, a gente entra nesse meio, mas era um círculo muito pequeno, né? Naquela Sim. época você era só uns quatro, cinco amigos, assim, e amigos de amigos e amigos, mas não era muita coisa, não era muito grande, né? Depois que eu fui conhecendo a galera mesmo, aí depois eu fui me familiarizando, fui vendo a grande injustiça que é feita, né, até Uhum. hoje, desde então com relação a esses autores, eu comecei a trazer isso como ativismo mesmo para minha carreira, trazer isso como um projeto de vida, a abordar essa questão dos super-heróis brasileiros aí, É que foi, os bazucas. sim, é porque, tipo, é uma coisa que eu sempre comento aqui, né? Quando eu conheci toda essa galera que produz quadrinho nacional lá por volta de 2020, né?
Eu fiquei realmente bem surpreso, né? Porque, primeiro, é um material de muita qualidade, né? E é um Uhum. material bom, histórias boas, e que não deixa nada a desejar do material que vem de fora. E isso me fez ficar pensando, pô, mas por que que essa galera que produz esse material tão foda, e mesmo assim, por que que isso não chega nas grandes massas, né? E é o que eu sempre trato quando eu trago aqui um quadrinista nacional, né? Que é a questão de furar a bolha, né? É o grande desafio, porque entre a galera que consome, aquele material é maravilhoso. Vocês têm fãs que são consolidados. Mas eu acho que o maior desafio de vocês mesmo é realmente furar essa bolha e chegar nas massas, né? Fazer com que as pessoas tenham conhecimento do que existe esse material. Pois é exatamente, cara. A grande questão que você falou aí, é porque que acontece? O mundo dos super-heróis brasileiros, ele tem, é como se fosse uma cebola, né? A gente Sim. tem várias camadas ali para dissolver, para ultrapassar. Mas a gente tem duas principais que são as mais difíceis, que é a questão do preconceito, né? Uhum. Existe o preconceito com o fato de ser quadrinho, existe o fato de ser quadrinho de super-heróis Sim. e super-heróis brasileiros, entendeu? Então são várias coisas que a gente tem que ultrapassar ali. Eu acredito que a gente esteja nas últimas ali, que é a questão do quebrando o preconceito, né, de super-heróis brasileiros, Sim. porque a gente durante muito tempo a gente foi a grande massa foi mostrado de uma forma deturpada, enfim, não muito favorável aos super-heróis brasileiros. Então muito isso entrou na mente das pessoas, né, de criar um preconceito contra os super-heróis brasileiros, achando que eles eram não existiam ou que eram chacota. E aí eu acrescento muito isso à própria mídia mesmo, e o fato das pessoas consumirem muito isso de uma forma errônea, entendeu? E então são várias camadas que o que a gente ultrapassou. E eu lembro que quando eu comecei a falar sobre super-heróis brasileiros, fazendo palestras, né, que até hoje eu faço, mas agora muito menos, mas no início eu fui para frente mesmo, fiz uma palestra na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e assim, a gente foi apedrejado. Quando eu comecei a criar os super-heróis brasileiros, né, a Ordem, por exemplo, o projeto, a gente foi fazer uma palestra, uns 4 autores, né, na época, a gente foi com cartaz lá para a UERJ, e, cara, a gente foi massacrado lá, porque a galera, né, você vê que mesmo a galera progressista, ela tinha um preconceito muito grande, porque a forma que os super-heróis brasileiros eram vistos era muito, muito preconceito, né? E aí, cara, hoje as coisas melhoraram, graças a Deus, a gente está no tá perto, mais perto de furar essa bolha do que há 10 anos atrás, quando eu comecei, entendeu? Então, é um trabalho de formiguinha, sabe? Era para a gente estar mais evoluído, com certeza, Uhum. mas é um trabalho, cara. A gente está fazendo isso aos poucos aí. Também tem a questão do preconceito em relação ao visual, né? Uma coisa que incomoda muita gente, que antigamente, que era o visual dos super-heróis, assim, no questão gráfica, né? Era uma coisa meio fanzine, né? E não que seja algo ruim, mas era a forma que era feita, né? Artesanalmente. E não desmerecendo isso, mas muita gente virava o olho para isso, né? Tipo, isso aí não tem qualidade, né? Já, o quadrinho já é marginalizado, né? Tido como para criança ou uma arte menor. Aí você imagina com uma arte de fanzine, aí, cara, tem todos os quesitos para não estourar a bolha, mas a gente já passou isso há muito tempo já. É porque também, né, vocês não tinham uma. Quando eu falo vocês, eu me refiro aos autores de quadrinhos nacionais, como um todo, Uhum, né? Mas vocês não tinham uma grande editora por trás para poder fazer, tipo, aquele hiper mega material que a gente vê aí na grande maioria das HQs clássicas, né, que vem de fora. Então vocês tinham que se virar com o que tinham. E eu não vejo, tipo, não sei. É o problema do brasileiro, né? Julgar o negócio pela aparência, pela qualidade, né? uhum. Com certeza, cara. A gente tem como se a gente fosse a vanguarda do mundo, né? O brasileiro, ele acha que o brasileiro tem que ser melhor que tudo, né? E ao mesmo tempo que você não tem estrutura para fazer isso, né? A gente não é uma indústria de quadrinhos como o americano, como o Sim. japonês, e eles querem, às vezes alguns, não são todos, né? Mas muitos cobram como se a gente fosse, e a gente não é. Então a gente tem que esclarecer, né?
levar isso para a galera, dizendo que, cara, não, isso não existe, é uma coisa meio irreal. E é isso, a gente está na luta, cara. Eu acho que muitas coisas que acontecem no Brasil esse preconceito do próprio brasileiro já é uma camada, entendeu? Muito forte dessa cebola. E a gente está ultrapassando porque com o tempo a gente prova que isso não tem a ver, às vezes, com a qualidade, não está atrelada exatamente com a indústria, né? A indústria faz coisas ruins, assim como a galera que não é indústria faz coisas muito boas. Então, Sim. é questão da arte mesmo, de as pessoas abrirem a mente e o coração para absorver aquilo e dizer, cara, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e a gente está chegando aí, tá descascando essa cebola. Sem contar tanto o material de fora, né, que vem aí industrializado, que tem uma tiragem gigante, que tem uma frequência de lançamento e que caiu a qualidade, tipo, de uma maneira tão brutal. Eu sou uma pessoa que eu tenho aqui muitos quadrinhos, eu li todos eles, mas eu parei de colecionar porque as histórias estavam ficando sem graça, sabe? Estavam perdendo a qualidade. E muito disso, às vezes, acontece também justamente por essa obrigação de não, tem que ter uma tiragem quinzenal, ou mensal, ou semanal. E às vezes parece que os caras não têm aquele tempo para respirar e realmente criar uma história que chame atenção, né? E no caso de vocês, como muitas vezes não tem essa frequência obrigatória, não é uma regra, mas muitas vezes vocês não têm. O próprio Lorde Lobo falou aqui uma vez que a maneira como ele lança as HQs dele é no sistema que ele chama de vez em quando, né? É, mas, mas, tipo, dá mais um tempo também para as pessoas sentirem saudades e vontade de ler uma história nova daquele personagem e também do quadrinista poder trabalhar melhor o material dele. Eu acho que isso aí também é um ponto muito importante. Sim, assim, a verdade é que a gente gostaria de lançar toda semana, Também, mas não, assim, claro. todo autor gostaria de. É porque, tipo assim, eu falo por mim, no sentido de. Eu tenho muita história para contar, mas eu não consigo. Eu acho que, tipo, passaria 10 anos da minha vida lançando tantas coisas, assim, que passam na minha mente que eu criei. Mas é as condições mesmo, como ele falou, eu concordo com ele, né? De vez em quando, porque quando é possível, né? Quando a Sim, gente tem uma verba para isso, entendeu? Por isso que é importante a gente discutir essas questões de indústria e indústria no sentido de, não indústria do capitalismo, mas a questão da gente criar uma produção, uma cadeia de produção, né? De ter um incentivo do governo ou das empresas. Já que a gente não tem empresa, vamos ter que ir para o governo mesmo. Então, eu sou a favor de ter uma lei que ajude, assim como teve aí dos games, agora está tendo esporte, tem tudo, de várias áreas, né? Do audiovisual. A gente tem que também ter uma lei, a gente como quadrinista, a gente tem que lutar por esse incentivo. Como existe em São Paulo, aí não existe a PROAC aqui, a gente tem que lutar pelos quadrinhos nacionais também, entendeu? Pelos brasileiros, porque, cara, fica todo mundo nessa de vez em quando e nunca acontece, porque não tem uma produção, uma cadeia de produção ao ponto de você julgar aquilo e melhorar a produção, né? A qualidade da sim. produção. Aí fica só cobrando uma coisa do artista, sendo que o artista não tem nem meio para se subsistir, sabe? Porque viver de quadrinho no Brasil é muito difícil, é quase impossível. Somente Maurício de Souza ir lá, né? Maurício de Souza vive mais de licenciamento que propriamente de vender quadrinho. Então, essa é a realidade, assim. Por isso que esse de vez em quando é tipo assim, tá? Quando realmente eu me matando, eu consigo lançar de vez em quando, entendeu? É você criar uma É, marca, né, e divulgar essa marca com outros produtos, né? e você que entrou nessa questão do estrangeiro, né? Como eles têm uma indústria muito grande, é muito mais fácil para uma empresa Sim. investir numa grande produção que já existe, né? Que já está pronta ali, mastigada, é só melhorar essa questão, traduzir e pronto, lançar. Por isso que a gente vê muitas empresas aí de quadrinhos que lançam material de fora, porque já está uma coisa pronta, é só eles traduzir, né? Só eles, não, estou falando, estou diminuindo o trabalho, mas assim, é mais É fácil mais você fazer simples. uma coisa que já está pronta, é mais simples do que você trabalhar numa coisa nova, no colocar, de você focar um dinheiro justamente naquilo que é novo, naquilo que ninguém está fazendo. Então, para a indústria é mais fácil isso. Então, a gente tem essa questão da cebola
e ainda tem a cebola dentro do supermercado, que é gigante, assim. Então é uma luta muito grande, entendeu? E Mas a você gente luta, trabalha cara. com. E eles preferem trabalhar com uma marca que já é reconhecida, que todo mundo já sabe o que é, mesmo que não seja um leitor de quadrinho. Hoje em dia, basicamente, qualquer pessoa sabe quem é o Batman, qualquer pessoa sabe quem é o Homem-Aranha. Exatamente, e assim, o que que acontece? Mesmo você sendo sufocado nesse sentido de toda hora ter alguma coisa dele, porque eles não querem largar o osso, né? Então eles vão criando, 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 e às vezes não são coisas tão, como você acabou de falar, de qualidade no sentido de entretenimento mesmo. Fica uma coisa meio uma fórmula, né? E fica cansado, né? Já Fica. fica cansativo. E isso meio que sufoca e também dificulta você ter uma novidade, porque aquele cara que está lá, está lutando para poder aparecer, para poder mostrar o trabalho dele, é sufocado por essa toda a massificação do, dessas empresas, desses personagens que já são muito famosos, né? Então é uma luta, cara, mas a gente não desiste, não. Eu lembro aqui que o principal gancho do meu TCC veio da seguinte questão: se você for no Google e digitar super-herói, o que vai aparecer para você é os grandes super-heróis americanos, né? Então a galera vai Uhum. encontrar Superman, Batman, X-Men, enfim, Homem-Aranha e outros personagens aí conhecidos. Né? Mas uma vez que você tem esses personagens aqui no Brasil também, você não encontra. Né? Então meio que cria-se um conceito artificial, né? De que o super-herói é uma coisa genuinamente estrangeira, de fora, né? E a ideia, justamente na época, era mostrar que, não, aqui no Brasil tem, e não é qualquer super-herói, é tipo, tem um trabalho hiper mega bem feito aqui também. Sim, exatamente. Assim, existe o Brasil, assim como todo mundo conhece, ele tem uma diversidade muito grande, entendeu? Eu acho que isso é o principal ponto forte do brasileiro, dos super-heróis. Uhum. Você pode ver vários super-heróis pesquisando aí, super-heróis brasileiros. Você vai ver vários tipos de super-heróis, entendeu? Não é a mesmice. Então, tem muitas coisas que são parecidas com americanas, sim, mas tem muitas coisas originais também, no sentido de que Sim, a gente, por exemplo, eu posso citar no meu caso que eu estou sempre procurando, nos meus personagens, colocar a identidade do super-herói brasileiro, no sentido de, cara, retratar o brasileiro como é que ele é, entendeu? Então, eu procuro, as últimas coisas, a estratégia que eu estou tendo agora é de trazer as personalidades brasileiras para os super-heróis brasileiros. No caso, como é que a gente cria isso? Através da visibilidade. Com isso, a gente vai ter visibilidade, entendeu? Então, eu criei um personagem inspirado isso é novidade na Marta, né? Estou te dando, né? uhum, Dando uma novidade aqui. Eu criei um personagem inspirado na Pablo Vittar, eu criei uma personagem inspirado na Anitta, que é a Ariana, já foi apresentada ao público aí, na Xuxa. Por quê? É a forma de a gente chegar à grande massa e dizer, cara, existem super-heróis brasileiros, entendeu? Porque essas pessoas, essas personalidades são brasileiras, elas não, sabe, são genuinamente são brasileiras. Então, nada melhor do que você pegar algumas características dessas pessoas e colocar nos super-heróis, sabe? Porque, de certa forma, eles têm um superpoder de aparecer para todo mundo. Então, eu acho, como eu gosto muito dessas pessoas que eu citei, eu vou criando, vou homenageando ela. É a forma de eu me expressar artisticamente, de eu contar minhas histórias através dessas pessoas, entendeu? Então, eu acredito que isso possa dar visibilidade para os super-heróis brasileiros e tirar todo esse estigma ruim de que a gente é cópia do americano, entendeu? Então, a minha estratégia nesse momento é isso, é essa, sempre foi trazer, procurar, buscar, né, de todas as formas. Essa é uma forma que eu estou tentando fazer de achar a identidade do super-herói brasileiro, porque eu acredito que existem várias, mas nos meus personagens eu procuro colocar em cada um uma personalidade, uma coisa que seja genuinamente brasileira e que o brasileiro se identifique, entendeu? sim, E essa é a minha busca, assim, como autor de super-herói brasileiro. Entendeu? faz total sentido. E é também um dos motivos, né, do porquê que o Maurício de Souza estourou tanto aqui no Brasil, né? Se você parar para ver muitas das histórias dele, né, tem inclusão de várias figuras aqui do nosso país, né? Então, não era muito difícil você chegar lá numa história da Turma da Mônica
e encontrar eles indo e encontrando com algum artista, um cantor famoso, um apresentador de TV famoso, né? E é uma coisa que ele faz até os dias de hoje. Claro, né? Como ele já era um gigante da indústria, ele tinha o dinheiro para bancar tipo as questões de direitos autorais, direito de imagem, né? E poder colocar essas pessoas nas histórias dele. Mas foi uma estratégia inteligente e que, de certa forma, aproxima o público leitor daquela história. Exatamente. E assim, eu lembro do Pelezinho, né? Eu lembro do Gugu, eu Sim, lembro de várias personalidades que apareceram ali. O meu diferencial é que eu faço personagem inspirados em sim. personalidades, né? Ele já colocava as personalidades deles lá, né? Essas pessoas lá. Então, e isso ajudava muito, né? Era até bacana, né? Eu lembro desses quadrinhos e até hoje ele faz esse tipo de coisa, cara. E assim, meu sonho é o Maurício Souza um dia ele colocar já que ele fez, né, crossover, né, da Turma da Mônica com vários super-heróis americanos, né? Fizesse com os brasileiros assim. Então, acho que, sei lá, um dia que isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E eu gostaria de algum dia entrevistar ele. Seria uma Ah, realização, mas é muito distante isso aí de acontecer. Mas quem sabe, né? não, não, eu acho que, sei lá, cara, é a oportunidade, que vai chegar um momento, assim, e acho que ele não é um cara tão inacessível, assim, talvez ele sim, né, porque ele já, não, já tem um tempo aí, mas, Na- assim, pela personalidade dele, ele não é tão difícil, assim, entendeu? Assim, eu tenho colegas que já tentaram fazer algum tipo de entrevista com o Maurício de Souza Produções, né? E Uhum. aí você passa por algo chamado de assessoria de imprensa, né? Dependendo do veículo, dependendo do portal, essa assessoria ela pode ou facilitar o acesso ou dificultar o acesso. Eu não posso dizer de minha parte porque eu nunca tentei, né? Mas eu sei de Uhum. colegas que já tentaram e tiveram uma experiência bem frustrante também. Mas a questão Sério? do. Sim. Mas aí já não é culpa do Maurício, né? Aí é coisa da assessoria. Mas o lance, Uhum. cara, é o seguinte, né? O Maurício de Souza, eu espero que ele viva muitos anos daqui pra frente, né? Que ele ainda viva Uhum. bastante, mas ninguém é eterno, né? Eu espero Exatamente. conseguir isso antes que ele parta dessa pra uma melhor. Que ele vai desenhar lá no céu, né? Tipo, a ideia é essa, né? Tipo, eu queria. Quando eu falo assim, eu espero algum dia conseguir, é justamente pensando nisso, né? Porque a gente sabe, nem sempre essas pessoas vão estar aqui, né? Eu tenho uma experiência muito forte que eu lembro que ano passado eu entrevistei ano passado o Digão do Raimundos. Só que eu também tentei entrevistar o Caniço, o baixista, né? Uhum. E na época ele até me respondeu, ele falou, só que como tava rolando umas polêmicas lá na época, ele falou, cara, eu agradeço, mas por hora eu tô evitando, né? Aí eu pensei comigo, beleza, posteriormente possa ser que eu consiga. E infelizmente esse ano, né, como você deve saber, né, o Caniço nos deixou. Então Eu falei. essa é uma entrevista que eu nunca vou ter, né? Então é um dos casos, é o caso também que às vezes a gente pensa de muitas figuras públicas aí também, né? Cara, é uma coisa bem triste, né? Acho que para você também é muito difícil, né? Porque você é um cara entrevistador, assim, é um comunicador, é um cara que trabalha com isso, né? É, mas tipo assim, eu tenho uma experiência de que alguém que teve contato com o Maurício, assim, e eu tenho um contato com o Guzmão, né? Cisne Guzmão, que é um Ah, cara bem sim! acessível, tudo. Eu também tenho contato Até com ele já. Eu já entrevistei ele, não aqui no já entrevistou Spidercast. ele, né? Não aqui. Mas eu tô até tentando alinhar com ele pra ele vir aqui. Só que a agenda dele é bem complicada, então vai demorar um pouquinho, mas tá no caminho. Isso aí. Pois é, isso que eu tô falando. Eu acho que ele é o cara mais próximo ali do Maurício que a gente Sim. conhece, né? Assim, diretamente, né? E assim, cara, eu conheço uma pessoa que conheceu o Maurício, assim, tipo, teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente até, mas na época não foi, e assim, ele lamenta até hoje, assim, de não ter ido e tal. Mas, cara, acho que tudo tem um momento. Eu espero que esse momento chegue para você e que para esse meu amigo também. Para mim também seria uma honra, né, estar com ele, Uhum. falar com ele, mas eu não me vejo ainda nesse patamar de tipo, entrevistar o Maurício de Souza, entendeu? Quem sabe.
Mas meu sonho é que ele venha ter alguma coisa assim, que ele olhe para os super-heróis brasileiros, assim, de verdade. Claro, ele também tem um super-herói, mas na linha humor, né, que é o Uhum. Capitão Frio, mas é que ele abrace mesmo a causa dos quadrinistas e também com os super-heróis brasileiros aí. Espero. Com certeza. Não, e só para deixar claro, né? Eu não duvido, né, da capacidade do Maurício de Souza em si, né? Mas o que mais, assim, às vezes me deixa meio duvidoso com certas coisas, não é só com ele, é com várias, é mais a questão da assessoria de imprensa, que no geral estão fazendo o trabalho deles, né? Faz parte do Uhum. trabalho deles barrar certos veículos, certos portais que não tenha tanta audiência, né? Isso aí é o trabalho deles, fazer essa filtragem. Então, por hora, eu imagino que não seja possível. Mas quem sabe um dia, quando eu crescer também, e tiver aí também a numeração de audiência que seja satisfatória para esses caras, para aí sim eu poder chegar até ele. Sim, cara, com certeza. Eu acho que é questão de tempo. Eu acho que você está indo numa coisa muito boa. E é importante a gente fazer as coisas de coração. Acho que as oportunidades vão surgir em algum momento e você vai abraçar ela com certeza. Beleza, cara, valeu. Um assunto que eu queria até perguntar aqui para ti, que tem sido muito comentado em diversos aspectos, né? No episódio passado, inclusive, eu entrevistei um dublador. E a gente tocou nesse assunto também, porque é uma área que tem sido, de certa forma, incomodada por este assunto. E que eu sei que também o segmento de vocês, da parte artística dos quadrinhos, também tem sido bastante debatido, que é a questão da inteligência artificial. Né? Uhum. A inteligência artificial que tem se mostrado cada vez mais evoluída e fazendo umas coisas aí que até uns poucos anos atrás eram impensável. Deixa eu te perguntar, você tem um certo receio da inteligência artificial de, em algum momento, poder substituir o trabalho humano, principalmente nessa área de desenho, de quadrinhos, ou você é sossegado quanto a isso? É, é, então, cara, eu estava, inclusive, foi até bom esse tema que você acabou de falar, que o IA hoje é um grande tabu, né? É uma ferramenta, é uma coisa que, tipo assim, a gente não sabe, o ser humano não está sabendo lidar com isso, né? Sim. E isso tá rolando em todas as áreas, inclusive de quadrinistas, né? Como você acabou de dizer, a gente está passando um período que é bem conturbado. Hoje, por exemplo, eu tive uma oportunidade de usar uma inteligência artificial. Estou tendo algumas experiências que eu posso falar aqui. Por exemplo, vi uma arte digital, né, de um amigo meu e que eu achei incrível, né? Falei, cara, isso aqui é muito difícil. Isso aqui seria algo muito caro para fazer, né? Para se fazer, para um artista Uhum. fazer isso aqui. Aí, só que essa pessoa fez com o IA. E aí eu fiquei pensando, olha só, isso é muito complexo, porque eu queria muito uma arte minha nesse estilo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não posso pagar esse valor que um artista faria isso. Aí vem a IA, né? Que é possível hoje fazer isso. E ao mesmo tempo eu entro na questão da ética, né? Porque eu trabalho com autores, eu trabalho com artistas, né? Com desenhista, com colorista. Eu sou desenhista também, não sou colorista, mas sou desenhista. Eu sou um ilustrador também, trabalho na área. E eu fico nesse, nesse limbo aí, né? Falei, cara, sabe, uma confusão interna. E assim, eu posso dizer por mim que eu sou a favor da regulamentação dessa questão, né? Entendeu? Tipo assim, de você ter uma regulação, assim como aconteceu com vários meios, né, que surgiram, né, que mudaram a perspectiva do ser humano. Acho que a regulação da IA tem que ser algo urgente, né? Tá tendo essa discussão aí, tá tendo projetos de até protestos, né, lá na indústria americana, mas eu sou a favor da regulamentação, não da proibição. Eu acho que a IA é uma outra oportunidade que o ser humano tem de trabalhar de uma forma de ser mais rentável, não mais, assim, ele tem mais possibilidades, né? Mas ao mesmo tempo eu não gostaria de que os meus amigos, as pessoas que eu gosto tanto e que fossem substituídos. Eu acredito que nunca vai acontecer isso. Eu acho que tipo assim vai diminuir, sim, mesmo que que as pessoas não queiram isso, mas isso vai acontecer.
de haver uma diminuição, né, desses trabalhos, assim como foi o cara que trabalha com, com supermercado ou com várias Uhum. coisas que vieram depois e que foram substituídos, entre aspas, né? Eu acho que vai ter, sempre tem que ter um ser humano ali para poder fazer essa validação, esse estudo minucioso, né? É como se fosse coordenar aquilo assim, mas assim, substituição eu acho que não vai acontecer a curto prazo, talvez a longo prazo, assim, e dependendo da evolução também da IA, porque como quadrinhos hoje, isso não tem como fazer isso hoje em dia, porque a IA não consegue repetir o mesmo rosto, né? Pelo menos é o que eu tenho visto atualmente. Não consegue ainda substituir o mesmo rosto, então não teria como fazer um quadrinho propriamente dito. Teria como fazer, mas não seguindo as regras direitinho, que é repetir um rosto em vários ângulos, né? É. Então, para mim ainda tem essas questões. Se um dia ela fizer isso, aí eu falei, aí o bicho pegou, porque aí, cara, vai ficar complicado, entendeu? Vai ter que ser. Eu acho que, tipo assim, eu acho que vai chegar um momento que as pessoas vão, tipo, ganhar pro royalties, né? Por uso daquele seu Uhum. estilo. Tipo, algum artista vai ter um estilo próprio e para utilizar esse estilo vai ter que ser pago. A IA vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar, né? Pagar os direitos autorais. Mas assim, que vai proibir, parar totalmente, eu acho que meio radical isso, assim. Mas eu entendo todos os meus amigos e hoje surgiu uma coisa muito engraçada, que foi aconteceu isso comigo, né? Eu queria ver uma arte que eu tenho em IA, né? Tipo em realismo. E aí eu pedi autorização para esse ilustrador que fez a ilustração para mim, né? Eu paguei ele, aí eu fiquei com todos com os dedos com ele, assim, cara, eu queria ver como é que fica essa sua arte aqui em IA. Aí ele falou, cara, sei lá, você pagou pela arte, você tem o direito de colorir, fazer o que você quiser com essa arte. Mas eu falei assim, cara, eu acho que é ético eu falar contigo, pedir autorização, porque, tipo assim, eu me coloco no seu lugar. Entendeu? Tem gente que tem artista que é totalmente contra isso, tipo, não quer de jeito nenhum. E eu entendo isso. Então, eu me vi na obrigação de pedir autorização. Olha, posso fazer experimento com a sua arte em IA e tal? Aí ele falou, não, tudo bem, tranquilo, mas eu sei que eu tenho que fazer isso com todo mundo, porque nem todo mundo tem essa cabeça, entendeu? E e é isso, cara. Eu acho que a gente está entrando numa parada muito nova e acho que até as coisas se adequarem, até as pessoas se entenderem o que que é isso, vai levar um tempinho aí. Mas eu defendo com certeza a regulamentação e não sou a favor de substituir os artistas ou quem seja por IA, entendeu? Tudo que é novo, né, causa aquele susto, aquela comoção na galera quando logo assim que aparece, né? Se a gente lembrar aí quando surgiu o Uber aqui no Brasil, né? Uhum. Rolou toda uma comoção, principalmente por parte de taxistas, né, que acharam que aquilo ia acabar com o trabalho deles. É claro, de certa forma eles tiveram que se reinventar, mas isso é bom, concorrência para vários segmentos é sempre bom, né? É sempre bem-vindo. Mas no Tu caso. vê que hoje ainda existe, não acabou com os taxistas, né? Talvez tenha diminuído muito, mas eles continuam aí. Então, acho que isso que você acabou de dizer, tudo que é novo vai se adequando e com o tempo as pessoas vão se adequando e surge uma nova oportunidade, né? Exato. Tudo bem que hoje o Uber tá uma porcaria, mas isso aí é outro assunto do qual não cabe aqui a gente discutir. Eu ia falar isso, o Uber ficou uma coisa horrível mesmo. Cara, eu tô Mas. pensando a cada dia, meu Deus. Não, ficou terrível, cara. Mas eu vejo a inteligência artificial em diversos segmentos, seja no segmento dos quadrinhos, seja no segmento artístico, na dublagem, enfim. Eu vejo ela como uma ferramenta que ela pode ser justamente bem aproveitada até pelos próprios profissionais da área, né? Vocês que são Uhum. desenhistas, com certeza tem muita coisa ali na inteligência artificial que pode, de alguma maneira, e talvez deva facilitar o trabalho de vocês. Ajudar com que vocês, de repente, possam terminar um trabalho com um tempo hábil muito menor do que o que vocês podem fazer nos dias de hoje, mas não de substituir completamente. Porque eu ainda acredito que quando se fala de arte, tem que ter o trabalho humano envolvido nele, né? Eu comentei isso nos outros podcasts, mas quando você faz uma arte
seja um desenho de um personagem ou de uma paisagem, aquilo ali está contando uma história. É a sua história. Uhum. Você é o dono daquela arte e você contou uma história, mesmo que indiretamente, através daquela imagem, através daqueles traços. Que história Uhum. um ser que não é um ser vivo pode contar para nós? Uma. Então, precisa ter essa essência ainda. Então, o trabalho humano, de alguma forma, ele ainda precisa estar lá presente. É, exatamente. Inclusive, tem vários teóricos aí, né? Eu estava vendo esse dia que estavam defendendo que a IA não é nem inteligência e nem artificial. Sim, Ele falando sobre isso, né? Que eu acho que realmente é uma ferramenta que ela não cria, ela reproduz aquilo, né? E mesmo que pareça algo que é assustador, né, no início, você vai ver que nada surgiu do nada ali. Ele pegou o que o ser humano criou, já, né, de alguma forma, a origem dele vem do ser humano. Então, eu acho que tipo assim, é assustador no início porque a qualidade que é feita é muito grande, muito superior. Mas acho que depois, com o tempo, as coisas vão se adequar e, como você acabou de dizer, vai surgir várias oportunidades, inclusive de melhorar o próprio trabalho do ser humano, mas substituir, eu acho que é só quem você realmente não se adequar a isso. Eu acho que a gente tem que se adequar. Eu fico preocupado com os meus amigos que trabalham com voz, né, dubladores, porque a IA hoje está dublando tudo, está fazendo um monte de coisas, mas por isso que eu acho que tem que regulamentar isso para que as pessoas não venham a ser mais prejudicadas, os artistas, né, principalmente, que já são prejudicados por ser artista. Imagina agora com IA aí, é difícil, entendeu? Mas acho que o ser humano vai acabar achando uma solução aí, como sempre achou. Você acabou de dizer aí, o Uber, é, enfim, várias outras coisas aí que o ser humano se assustou, né? Ah, um exemplo aí, ó. A gente está fazendo um rádio agora. E existe rádio. Então, sim. tipo assim, é uma nova forma de trabalhar o rádio, que é o rádio, é uma reformulação do que é o rádio. E hoje em dia existe o podcast e existe o rádio. É as duas coisas iguais, mas são duas coisas diferentes ao mesmo tempo, né? São duas ferramentas diferentes. Então, acho que isso vai acontecer com o IA também, e assim, as possibilidades são incríveis. O ser humano só se evolui se ele se próprio se estudar e abrir a mente, porque se ele fechar, aí realmente é complicado, entendeu? Eu imagino que vocês que desenham quadrinhos, né? Talvez aquelas cenas que vocês não têm aquele tempo de fazer elas com toda a qualidade necessária, que são coisas simples, sabe? Tipo aquele carrinho que tá lá no fundo do cenário, e aí Aham. e como ele é muito imperceptível, você precisa fazer ali de um jeito não tão detalhado. Talvez nesses aspectos, sabe, a inteligência artificial possa auxiliar, né? Tipo, a fazer esses pequenos detalhes que antes a pessoa talvez não teria tempo, até pela demanda, pelo tempo de entrega, mas agora a IA pode talvez adiantar esse trabalho, mas não substituir totalmente, né? Não fazer o principal que seria tipo o personagem em ação, né? Isso aí eu acho que já seria um pouco exagerado. Exatamente. Como eu falei no início ali, até hoje que eu vi, a IA não consegue ainda reproduzir o mesmo rosto Não. em todas as coisas. Então, como ela cria tudo é novo, né? Tudo dela vai ser novo, tudo vai ser único. Então, eu acho que por enquanto não é possível fazer isso assim. A não ser que ela é uma ferramenta de auxílio, né? Como Sim. você falou, você auxiliar o desenhista, acelerar o processo. De certa forma é uma coisa boa, mas a partir do momento que ela começar a reproduzir a mesma coisa, aí eu falei, rapaz, agora a gente tem que. Agora a Skynet chegou, agora a Skynet chegou. Ano passado teve aquela popularização, né, daquele aplicativo que transformava a nossa foto das redes sociais em desenho animado, né? Em anime. Isso. É, Pra você ver, né? Foi uma febre naquela época, mas foi uma febre que rapidamente passou. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Você não vê mais ninguém transformando a sua foto em anime, nem nada do tipo. Eu brinquei um pouco com alguns desses aplicativos de inteligência artificial naquela época. Eu notei uma coisa muito interessante. Eu coloquei uma foto minha sozinho uhum, para reproduzir. Realmente, fica muito bem feito, né?
fez uma representação em anime bem legal ali, né? Mas quando eu coloco uma foto com duas pessoas juntas, aí ela já não conseguia fazer um negócio legal. Ficava um. É, Ela colocava ali, tipo, dois personagens de anime meio genéricos, sabe? Ela não conseguia reproduzir os traços de cada um como ela fazia quando a foto era só de uma pessoa. exatamente. Eu fiz isso também com as fotos minhas, eu fiz ali, tipo, mas ela nunca chegava perto de uma do outro, entendeu? Tudo era meio, sei lá, meio colado, picola ali, recortado assim, mas nunca reproduzia a mesma coisa. Então, eu acho que é como eu falei, às vezes as pessoas se assustam, mas algo não é tão assustador. Quando você vai olhar de perto, não é tão assustador, entendeu? É, Então, me parece que o que ela fazia era bem simples. Era, sabe, eu acho que você já deve ter feito muito isso quando você era criança, né? Quando a gente tá aprendendo a desenhar, aí a gente coloca uma folha por cima de outra imagem, né? Aí vai só, tipo, contornando os traços, e aí sai aquele desenho perfeito. uhum, É mais ou é menos isso exatamente isso, mais ou que essa menos IA isso. faz. Ela pega os algoritmos dela pega alguma representação parecida ali e vai finalizando, né? Pelo menos é o que a gente acha, né? Eu não sou engenheiro aqui da Sim, mas aparentemente é assustador, né? Mas você vai olhando de perto, não é tão assim, entendeu? com Eu acho que certeza. é um caminho que vai auxiliar mais do que substituir, entendeu? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. O Capitão Red foi o seu primeiro personagem? Pois é, o Capitão Red foi o meu primeiro personagem assim que eu publiquei, né? Que eu divulguei e tal. Porque eu já crio mesmo desde, né, que eu sou criança. Tá? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que é o Silvio. Aliás, um abraço aí pro Silvio. Eu estava mostrando para ele um desenho que eu tinha feito quando eu era criança, né? E aí hoje eu estava até falando com ele, cara, eu queria reproduzir isso no seu traço, tal, assim, porque ele desenha também. Então, o Capitão Red foi o meu primeiro desenho que eu fiz, assim, que eu criei, propriamente dito, como um super-herói brasileiro, entendeu? Uhum. Mas eu já tinha feito quadrinho, já tinha feito mangá, eu fazia animação, eu sou daquela época que pegava pegava esses cadernos de desenho que tinha uma folha transparente, sabe? Eu amava Sei. esses cadernos dele, que eles eram meio retangulares, né? Uhum. E aí eu pegava essas folhas também de A4, né? E colocava óleo, cara, colocava óleo de cozinha. Aí colocava o óleo de cozinha em cima e colocava no sol para secar, para ele ficar transparente, entendeu? Aí eu Ah, ia conseguir. Aí eu fazia, tipo, reproduzir, né? O que o IA faz hoje, né? O que você acabou de dizer. Eu gostava, eu queria replicar aquilo, né? Aquele desenho, ou então fazer animação. Eu ficava não tinha dinheiro para comprar folha de acetato, fazia desse jeito, entendeu? E então, eu sempre criei muito assim. Tem um mangás quando eu era adolescente que eu criei que eu não concluí nunca, assim. Tipo, hoje eu fico olhando, rapaz, tem essa história toda na minha cabeça, mas eu nunca concluí. Mas e aí eu fico pensando, caraca, e o Capitão Red hoje vamos para a segunda edição aí e tal, já tem, sei lá, 5 edições lançadas com o Capitão Red, enfim. E eu fico pensando assim, caraca, como é que são as coisas? Como é que 10 anos fazem diferença, né? E é isso, cara. Ele foi a minha primeira criação, assim, inspirada no Capitão Nascimento e nos Cavaleiros do Zodíaco. E estou muito feliz com ele. Agora está sendo publicado lá fora também. A primeira edição foi publicada lá no Canadá, nos Estados Unidos e Europa. E é isso, é meu xodó, meu primogênito aí. inclusive ele tem um escudo, né? E muita gente pode falar, é o Capitão América, e não, né? Ele tem uma forte referência no Shiryu de Dragão, né? Exatamente, cara. Opa, desculpa aí. As pessoas implicam muito, né? Eu acho até engraçado isso, porque eu sou um cara que eu não consumo muito comics, né? Eu não me inspiro muito para fazer meus personagens nos comics. Eu me inspiro no mangá mesmo, que é algo que eu amo e que eu aprendi desde quando eu era adolescente, né? A consumir, até hoje eu consumo, é algo que eu gosto muito. E eles se associam muito o Capitão Red com o Capitão América dizem que é uma mistura de Capitão América com o Homem de Ferro, né? Porque ele é vermelho, tem uma Uhum. armadura
Cara, mas isso são coincidências assim que acontecem assim, entendeu? Ninguém é nada vem do nada, né? Nada é original a não ser os povos originários, né? A não ser os nossos antepassados aí. Mas eu não, isso não me apetece, não me aborrece em relação a isso, porque eu sei Sim, do que sim. é, né? E e aí eu sei que ele, pô, ele é inspirado no Shiryu de Dragão, que é meu personagem favorito de Cavaleiro do Zodíaco, né, pelo escudo, porque ele tem um punho mais forte e o escudo mais forte, então eu resolvi associar esse conceito ao Capitão Red, assim, entendeu? E tava na época, o que me fez criar o Capitão Red foi o sucesso do filme Tropa de Elite, que eu vi, cara, eu vi como que como que o brasileiro gosta, entendeu? O Capitão Nascimento é quase um super-herói, só falta superpoder para ele. Ter superpoder é um detalhe, entendeu? Mas Sim. ele tem todos os elementos de um personagem ali de quadrinho, comics, entendeu? Então, é isso, meu personagem do coração. Não é o Capitão Capitalista, né? É comunista, né? Socialista, né? Como as pessoas. É, o pessoal tem mania hoje de colocar até esses conceitos aí, às vezes numa obra de entretenimento que nem tem, tipo, a intenção de discutir esses assuntos, cara. É incrível. Mas eu fico feliz porque isso as pessoas acabam. Quando você fala de alguma coisa, né? Acaba que ela tem relevância. Então, eu não. Eu até gosto quando as pessoas começam a falar sobre isso. O próprio nome Red, né? Acho que é em inglês, Red, Uhum. vermelho em inglês. E é só a minha cor favorita, vermelho, entendeu? Então, E uma coisa que você citou aí é porque, tipo, o ser humano, ele por si só, ele tem o seu preconceito, e quando eu falo preconceito, né, é no sentido literário da palavra, né? Que é um pré-conceito, um conceito formado antes dele entender o que de fato é aquilo, né? Então uhum. é muito comum as pessoas verem determinados super-heróis e já ir, tipo, rotulando e falando, não, esse aí é inspirado no tal super-herói, né? É, um outro rapaz que também esteve no meu documentário e que também já veio aqui no Spidercast, que eu acho que você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar, é o Rafael Tavares. Ele fez os Invictus, né? Sim, E- conheço. então, e a galera vê os personagens dele, né? E na hora fala, esses personagens são inspirados no Quarteto Fantástico, né? E é uma coisa que ele fala no meu documentário. Ele falou, cara, pouco assisti Quarteto Fantástico. Acho legal, acho interessante. Mas não foi a minha influência, não foi os Quartetos Fantásticos. Mas por quê? Porque é um grupo de super-heróis com aquele uniforme padronizado. Né? E só por causa disso o pessoal já pensa que é o Quarteto Fantástico, sendo que na verdade a referência que ele realmente citou foi um desenho antigo que passava no SBT chamado Seis Biônicos. Ah, eu lembro desse desenho. Eu lembro, sim. Pois é, tem muito cara mesmo dos Super Biônicos mesmo, assim, até a vibe, né, ali. Mas no caso do Rafael, eu conheço ele tem um bom tempão, assim, mas é o que você acabou de dizer, né, cara? As pessoas, elas julgam logo a capa, o livro pela capa. Sim, Então, você olha para o visual dele, você vê que é uniforme, você vê que tem todos os elementos ali do Quarteto Fantástico, mas o cara tá dizendo que não é a principal, né? Assim, e eu não vejo nenhum problema em você dizer, cara, foi inspirado, assim. também não. Se, se o Capitão Red fosse inspirado no Capitão América e no Homem de Ferro, aliás, eu nem gosto do Homem de Ferro, eu ia falar, porque não tem problema nenhum. Acho que, tipo assim, Não. cara, acho que a gente tem, todos nós temos referências, né? E a gente quer, de certa forma, quem é contador de história, quer contar a história a partir de uma referência também. Então, por exemplo, quando eu criei a X, né, que é a personagem inspirada na Xuxa, não tem problema nenhum falar, olha, esse personagem foi, inclusive, foi proposital. Eu estou criando uma personagem inspirada e em homenagem a essa pessoa que eu gosto muito. Por exemplo, o único personagem que eu tenho, que eu até cito para você no documentário, que é o Velox, que ele Sim, tem elementos, ele, né, não é inspirado em nenhum super-herói americano, mas ele tem elementos que os super-heróis americanos têm, que é a cultura grega, né? sim. E que é o próprio Thor, né? O Thor é o deus Hermes ali, né? O Flash também. Então, assim, o Velox, ele tem essa vibe da velocidade, do deus Hermes ali, tem ligação com isso, mas é com cultura grega, né? Que é bem antes do americano. Então, é isso que tem a ver. Isso, tipo assim, eu não teria nenhum problema em falar. Olha só, o outro personagem que eu nem falei, acho que não falei no documentário,
que ele realmente é inspirado e tem muito a ver com uma coisa, um personagem que eu admiro muito, que, cara, acho que todo mundo admira, né? Que é o Superman. Mas no Brasil tem a referência dele que é o Dom, que é o meu personagem Dom, que ele vai surgir nas próximas. Ele já existe, mas eu nunca apresentei ele, nunca mostrei para ninguém. Ele é uma inspiração diretamente no Capitão 7 e no que é, né, uma inspiração no Superman. Uhum. Eu posso dizer assim, tranquilo, porque realmente é isso, entendeu? Eu sou um cara que eu sou muito transparente, então, mas o restante, cara, procuro não tenho problema nenhum em falar em relação a isso, mas é porque minhas inspirações mesmo são em Cavaleiro do Zodíaco e na minha vivência, nas personalidades nacionais, e eu procuro trazer isso para todos eles, entendeu? Para os meus personagens. Espero que as pessoas gostem e que se identifiquem, né? Principalmente. Não tem que ter uma regra. Essa que é a Não. verdade, né? Tipo, não é que você automaticamente tem que. Claro que é difícil você não ter referência em nada. Alguma coisa vai te dar uma referência e essa coisa pode ser explícita ou ela pode ser implícita, né? Às vezes a sua referência pode ser Uhum. uma mistura de várias coisas que você consumiu na sua vida, que às vezes nada tem a ver com super-heróis, mas que de alguma forma te inspirou a fazer aquele personagem. Isso aí também é possível. Uma coisa que na época, quando eu fui produzir meu TCC, inclusive foi uma coisa que eu deixei bem claro, tanto no meu documentário, como também na apresentação que eu fiz no dia que eu fui defender ele, é que quando eu falo de referências, eu não estou falando de cópia, né? Então Uhum. deixei bem claro, eles são sim uma inspiração, o super-herói americano, para muitos desses personagens que estão aqui, só que eles também têm a sua originalidade. Isso foi uma coisa que eu fiz questão de deixar bem claro quando eu fui apresentar esse documentário. E porque assim, cara, eu não sabia, eu de verdade mesmo, quando eu comecei a produzir o trabalho, eu não sabia que existia um certo, como é que eu posso dizer, um certo problema que muitos quadrinistas enfrentam, que é justamente esse julgamento prévio da galera ficar tanto falando, putz, mas esse seu personagem é uma referência ao super-herói americano, seu personagem é uma cópia do super-herói americano. Eu não sabia que essa galera já enfrentava tanto esse problema, sabe? Que isso chegou ao ponto de ser um problema, né? Então eu tive que tomar um certo cuidado, principalmente na abordagem, quando eu fui fazer as perguntas para vocês, quando eu fui Uhum. apresentar esse trabalho para vocês, né, para deixar bem claro quais eram as minhas intenções ali, né? Eu não estava querendo causar, não estava querendo trazer nenhuma treta, e graças a Deus eu acho que consegui. Mas eu lembro que eu tive duas conversas muito importantes. Uma delas foi com o Vanderlei, da editora Quimera. Inclusive, se ele estiver escutando isso aqui, Vanderlei, em breve eu vou estar entrando em contato contigo para você vir aqui também. Eu não esqueci de ti. Ah, ele vai gostar muito. E ele falou para mim, foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei, né? Ele falou, cara, só tome cuidado, tá? Quando você for conversar, porque quadrinista, a grande maioria já tem uma certa resistência, eles já estão muito machucados nesse aspecto, então explica para eles direitinho qual que é a proposta do seu trabalho. E uma outra pessoa, né, que inclusive foi uma indicação sua na época, né, foi o Adalberto Benadinho. Também tem que marcar com ele para ele vir aqui a qualquer momento, né? Mas Gente boa. ele gravou os vídeos pro documentário, ficaram ótimos, né? E ele depois ele ligou para mim também e falou, cara, ele na época não sabia exatamente qual direcionamento eu ia dar pro documentário também, né? E ele falou, cara, só tem cuidado para não dizer, não ficar parecendo que os super-heróis nacionais é uma cópia do super-herói americano. Eu falei, não, cara, fica tranquilo, vai dar certo. E depois ele viu também o documentário, viu que ficou legal também e deu tudo certo. Mas, Não, o que eu queria, não sei se eu tive a oportunidade, mas parabenizar você por esse, esse documentário, porque realmente, assim, você foi muito respeitoso com todos os autores. uhum, E às vezes você entendeu esse estigma, né, que existe sim, entre esses super-heróis, esses autores, mas de certa forma é uma coisa que, como eu falei, faz parte das cascas da cebola ali que a gente está descascando, e sim, às vezes dependendo e aí você foi muito legal por ter feito entendido isso, porque de repente, dependendo da abordagem, pode ser uma pá de cal, entendeu, nisso. Então, eu acho que foi muito interessante todo mundo ter essa preocupação, inclusive você, um cara incrível, que teve essa preocupação de fazer isso, porque nem muita gente faz isso, entendeu? Já
Já coloca logo na matéria, não, gente, é isso, é cópia, não sei o que, já coloca logo de cara, assim, e assim, então eu tô te parabenizando por isso, e assim, gosto muito do documentário, acho que é um documentário super importante, e que está, é para a história, você está fazendo isso para a história, então acho que é muito bom e louvável esse seu trabalho aí, entendeu? Pô, valeu, cara. Agradeço aí. Fico feliz que vocês tenham curtido, né? A galera que participou e outros também, né? Gostaram bastante. Uhum. Inclusive, né? Me colocou dentro dessa bolha e depois disso me permitiu conhecer outros quadrinistas também, né? Tipo, muita gente que eu não conheci durante a produção do documentário vieram até mim por causa do documentário. Né? Tem gente que. Você vê, né, como é que são as coisas. É. Cara, porque é algo inédito, né? Tipo, geralmente a galera fala muito sobre quadrinhos em geral, ou sobre os cartunistas, Uhum. chartistas e tal, mas só sobre o super-herói brasileiro foi, assim, um marco, né? E tanto que eu fiquei assustado no dia que eu fui. Que eu coloquei o documentário ao ar, de fato, né? Que teve aquela estreia no YouTube. Eu fiquei um pouco assustado lá na hora quando eu vi a quantidade de gente assistindo. Né? Eu não tava esperando. De verdade, eu não tava esperando, acho que nem metade daquilo. Cara, eu, inclusive, aproveitando esse momento, quero falar contigo que eu tenho muita vontade, em algum momento que a gente fizer esse documentário, esse evento, né, do Dia do Super-Herói Brasileiro, físico, né, ou de alguma forma, colocar esse documentário aí para a galera assistir, né, porque acho que é uma coisa muito importante e didática, né, porque apresenta, alô? Alô, tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Então, apresenta vários autores nacionais e a visão, né, de que as pessoas podem ter, podem esclarecer, né, de que são realmente algumas coisas são inspiradas, outras não, e não tem nenhum problema em relação a isso, Uhum. entendeu? Acaba ajudando a quebrar esse preconceito, e leva a luz, de certa forma, para essas pessoas que podem assistir e se interagir. E já peço ainda mais a segunda parte. Então, primeiramente, tá livre. O link pode ser utilizado da maneira que você achar melhor. Quiser exibir o documentário, será um grande prazer. Não tem nem Uhum, que formalizar nada. Tá público lá no YouTube, cara. Tipo, para quem quiser uhum, ver, para quem quiser utilizar como material de pesquisa também, para quem quiser exibir algum evento de quadrinhos nacional, aquilo ali não é um documento, deixou de ser só meu a partir do momento que eu apresentei ele para a banca lá da faculdade, né, e que me uhum. rendeu inclusive nota máxima. Mas Olha. a partir deste momento ele deixou de ser um material só meu, ele é de todos os quadrinistas nacionais, tanto os que participaram, como também os que estão aí no mercado, para mostrar que existe esse segmento aqui no Brasil e que é um segmento forte. Né? Pode ser que algumas pessoas desconheçam, mas ele existe, então tá livre. Sobre a segunda parte, isso aí foi uma coisa também que me pegou de surpresa também, porque eu lembro que quando eu lancei ele, uma galera chegou pra mim no mesmo dia, cara. Terminou de estrear o documentário, uma galera chegou pra mim e falou: Vem cá, quando é que vai sair a parte 2? E aí eu. Não, eu fiquei pensando, porque, tipo, primeiramente eu produzi aquilo, né, como um material acadêmico, né? Aquilo ali foi o meu trabalho de TCC, foi o meu trabalho para eu, de fato, poder concluir o curso, né, da faculdade. Ele em nenhum momento assim ele foi pensado com, tipo, vou fazer aqui depois continuar. Não, ele foi feito para ser realmente um produto único, né? Não que eu descarte Uhum. a ideia de ser uma parte, de ter uma parte 2. Depois que eu vi esses pedidos, eu até falei, pô, até que poderia fazer uma parte 2 agora. Agora também sem ter que seguir algumas regras que são determinadas da faculdade, né? Muita gente pergunta, mas por que vai fazer a inspiração do super-herói americano? Porque eu precisava ter um gancho, né? A faculdade, ela, para um trabalho de conclusão de curso, eu tinha que seguir alguns ritos, algumas regras, eu precisava ter aquele gancho para poder, de certa forma, convencer meus orientadores a fazer aquele trabalho. Né? Mas agora, se eu fosse fazer ele agora de uma maneira totalmente individual, eu não teria essa limitação. Então eu poderia fazer algo totalmente focado no quadrinho nacional, sem ter que citar o super-herói americano, né? Que eu também gosto, mas que já foi trabalhado no primeiro, então agora no segundo não é necessário. Eu poderia fazer algo um pouco mais livre. Cara, eu acho que tem muito. Você fez isso foi em 2019, 18? 2021.
2021, né? É. Cara, aquilo ali foi basicamente o ano inteiro. A galera não acredita. Porque não foi só, tipo, produzir o documentário, né? Uhum. O TCC ele tem toda uma base teórica. Essa base teórica é os 6 primeiros meses do ano, né? Tipo, foi no sétimo semestre da faculdade, eu fiquei produzindo ela. E aí você passa por uma fase de pré-banca, onde o pessoal vai bater o martelo e vai dizer se você pode ou não prosseguir com aquele trabalho. Se por um acaso acontecesse de não daquele trabalho ser reprovado ali, eu ia ter que correr ali, tipo, nos últimos meses para poder entregar alguma coisa que fosse viável, né, para para o para eu poder de fato fazer um trabalho e me formar, né? Mas Uhum. a ideia de ser um documentário partiu de mim, mas existiam outros segmentos. Existia o segmento do rádio, existia o segmento da grande reportagem escrita, do livro reportagem, né? Só que é tudo coisa que você tem que defender o porquê. Felizmente, o meu era fácil de defender. Era um documentário porque eu ia trabalhar com imagem, um quadrinho. Tinha que ter imagem. Era um negócio visual. Mas eu vi muitos casos, tipo, da minha turma, por exemplo, somente eu e mais outra pessoa fizemos documentário. As outras pessoas que queriam fazer documentário, a banca decidiu que para eles seria melhor fazer uma grande reportagem. Uma grande Entendi. reportagem escrita. Então eu também dependia desse aval da pré-banca para saber se de fato seria um documentário, né? Então, assim, Entendi. depois que passou esses 6 meses, aí vem todo o procedimento que aí foi onde vocês entraram. Que é onde eu entro em contato com vocês, eu entrevisto vocês previamente, eu mando as perguntas, aí pedi para vocês gravarem as respostas em vídeos, para vocês me enviarem. Até todo mundo me enviar aquilo, levou um tempinho. Felizmente eu estava adiantado, né? Aí depois vem o processo de escrita do roteiro, aí manda para a orientadora vai apontar, você vai consertar aqueles pontos, aí manda de novo para ela, aí depois ela vai mexer em outras coisas, e aí vem o processo de edição, e aí sim o processo de conclusão do trabalho. Então isso aí levou, basicamente foi 2021 inteiro para o trabalho chegar naquele resultado. Pois é, cara. Só quem sabe, só quem viveu sabe, né? Tipo, Com não TCC. foi um processo torturoso, foi um processo legal. Eu sei que tem muita gente que olha pro TCC como uma coisa meio, nossa, eu não aguento mais. Não, não, em nenhum momento eu me senti assim. Mas é trabalhoso, né? Tipo, é um negócio demorado de ser feito. Exatamente. Eu lembro do meu tempo também do TCC, assim, foi até mais tranquilo, que é bom quando você já sabe o que você tem que fazer, né? Que você vai Sim. fazer. Então. Mas é bem trabalhoso mesmo. E eu dei sorte porque desde o começo, cara, eu tinha uma visão muito clara do que eu queria, né? E Uhum. felizmente eu consegui fazer isso, né? Eu consegui chegar na minha orientadora e explicar para ela o que eu queria. É claro que ela deu os palpites delas, ela deu as opiniões dela e eu segui todas, né? Porque a pior coisa do aluno é quando o aluno quer contrariar o seu orientador. Isso aí não traz nenhuma vantagem. Fica aí a dica para quem está produzindo um TCC, sigam sempre o que o seu orientador fala. Só que ela nunca quis também mudar a proposta do meu trabalho, né? Ela trouxe pontos que eu acatei porque eu também achei muito interessante, tipo a ideia de ter um psicólogo lá dentro do trabalho falando por que o ser humano tem essa coisa de se importar com o arquétipo do herói, né? Então, isso aí foi uma adição muito bem-vinda. A adição do professor Inácio lá também, falando um pouco da simbologia do super-herói. Foram todos acréscimos que só deixaram o trabalho ainda mais rico. Sim, com certeza. E eu lembro muito bem que foi muito bacana, bem elogiado, né? E foi uma coisa muito bacana, cara. E interessante também que o meu TCC foi sobre isso, sobre super-heróis brasileiros, só que juntando com artes cênicas, né? Que eu fiz artes cênicas Uhum. na Cal, e eu juntei o meu TCC, nada melhor que você associar aquilo que você gosta, né? Então, como eu sou ator, né? E eu, ator de teatro, estava fazendo uma faculdade de teatro, eu resolvi falar sobre a questão do ator e os super-heróis, que são as duas áreas que eu trabalho, né? Que eu trabalho, né? Então, acho que juntei as duas coisas, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu estou procurando aí, lutando para fazer isso.
juntar a questão da atuação com super-heróis brasileiros. Você, de certa forma, está dentro do campo da arte, seja qual for o segmento, mas o seu trabalho é inteiramente no campo da arte, né? Exatamente. E a arte, a minha é muito associada a super-heróis brasileiros, entendeu? É uma coisa que é uma coisa de vida mesmo, sabe? Aquela que você pega para. Eu costumo dizer que, como eu não costumo usar muito esse termo, que é ativismo, né? Mas, de certa forma, é isso. É uma mensagem de vida que eu resolvi colocar em mim, entendeu? Não vou sossegar enquanto não ver os super-heróis brasileiros aí no topo, fazendo muito sucesso, principalmente atingindo os corações dos pequeninos, né, das crianças, das gerações aí, porque eu acredito que a gente merece isso como país, como nação. Acho que a gente tem que ter os nossos heróis, nossos super-heróis, assim como os Estados Unidos têm os deles, os japoneses têm os deles. Eu acho que os brasileiros têm o direito de ter os próprios deles aí e gostar disso, absorver isso, né? Sim, Porque um país rico é um país com cultura e a sua própria cultura. Não que seja exclusivo, né? Não que seja nada extremista, mas que a gente tenha orgulho da nossa cultura, assim como a gente tem do nosso folclore. Embora a gente não consuma muito, mas é uma coisa que existe, é uma coisa que está pautada ali, todo mundo conhece, todo mundo sabe que existe. Agora, o super brasileiro, infelizmente, muita gente não sabe que existe. concordo. Inclusive, foi você o cabeça do Dia do Super-Herói Brasileiro, né? Exatamente. Eu criei o Dia do Super Brasileiro como mais uma ferramenta para divulgação, né, dessa questão dos super-heróis brasileiros. Existem super-heróis brasileiros, existem autores que já morreram, vieram antes de mim, antes de Gabriel Rocha, antes de todos, de Maurício de Souza, que já se foram sem ter o próprio reconhecimento, né, de seus próprios, de sua própria nação, né, de seus próprios compatriotas, né? Então, é necessário que haja uma correção histórica em relação a essas pessoas, ao trabalho, e acho que isso se dá quando começamos a reconhecer os nossos artistas, nossas criações, né? Isso conseguiu ser homologado de uma maneira oficial? Ainda não, estamos lutando para isso. É um projeto de lei que a gente está tentando acrescentar aí para os deputados, enfim. Mas é uma longa jornada. Como acabou né, Uhum. de entrar um governo novo aí, a gente está esperando que as coisas se acalmarem mais para poder voltar a trabalhar isso aí, de certa forma, de uma forma mais veemente e firme. E, cara, isso é uma questão de conquista. Eu acho que a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando para que estourar essa bolha, né? Para furar essa bolha. E é uma questão de tempo, entendeu? Eu acho que, como eu te falei no início da questão do Maurício Souza, tudo tem seu tempo. Eu acho que o tempo é a melhor resposta para tudo. Seria para que dia isso aí? Então, o Dia do Super Brasileiro a gente fez colocou data como o dia 24 de outubro, que é um dia em homenagem ao primeiro super-herói brasileiro, né? Propriamente dito, primeiro super-herói brasileiro, entre aspas, porque ele é o super-herói que tem os arquétipos, né? O Uhum. que tem mais arquétipos do super-herói tradicional, né? Mas não que não existiu antes, não que não existiam personagens antes com características também, mas o Capitão 7 é o que Ah, mais se aproximou desse texto. Por isso que a gente resolveu colocar o dia 24 de outubro, que é o dia da estreia do seriado dele na TV Record, uhum. da qual veio o nome dele, que é Capitão 7 no canal 7, entendeu? Sim, sim. Inclusive, eu tive que contar essa história no meu TCC. No meu documentário, eu cito ele previamente lá, né? Na parte escrita, tem umas partes lá que é dedicada a ele também. Porque foi uma das dificuldades que eu encontrei. Eu sei que ele, talvez, se a gente for mais a fundo, talvez ele não seja o primeiro, vai ter outros. Mas talvez ele seja o primeiro grande a ficar conhecido, né? Eu tive que partir de um ponto e definir esse ponto com ele sendo o primeiro. Exatamente. Inclusive, é um bom tema para um documentário, né? Realmente, o primeiro super-herói brasileiro, né, do mundo, ou do Brasil, enfim. É uma coisa que a gente nunca vai bater o martelo, né? Porque É difícil saber. é difícil você determinar quando surgiu.
Eu acredito que nada, nenhuma nação criou super-herói. Acho que o super-herói brasileiro, eu só acho que o super-herói é uma coisa, é uma questão relacionada ao ser humano, Sim. é independente de quando, né? Acho que a partir do momento que o ser humano começou a entender como algo superior, queria, almejou isso, ser algo que fosse ultrapassasse esse o limite de que é o ser humano, que é além, ele começou a imaginar o que é o super-herói. Então, é, a gente não pode dizer, na minha visão, tá? Tô falando, Não, pode sim. ser bastante diferente. Mas eu acredito que em todas as nações existem super-heróis né, os homens lá das cavernas já falavam, já tinham esse entendimento, já Uhum. tinham essa procura, né, essa ideia de que queria ser além de ser superpoderes. Então, acho que é até injusto com tantas nações, com tanta gente que já vieram antes da gente, dizem, não, eu que criei o super-herói brasileiro, eu que criei o primeiro super-herói, entendeu? Eu acho que é uma coisa que é inerente ao ser humano. Se ele tem, quis ter superpoderes, ele começou a criar ali o conceito de super-herói. Então, é isso. Não é algo que foi inventado, tipo, igual a roda, né? Sim. Ah, eu inventei o avião, eu inventei a roda. Não. Eu acho que o ser humano sempre teve de todas as nações, esse ímpeto, né, de querer ser um deus, que ser um super, que ter superpoderes, ter além do que é real, né? Tem uma ficção ali. Então, é isso. Eu defendo que não existe um criador. Eu acho que o próprio criador é o ser humano. É que nem. Eu trago de volta o rapaz, o psicólogo que participou do meu documentário, né? Ele citou justamente essa necessidade do ser humano, né? De ir atrás de pessoas que possuem. De pessoas não, de seres que têm poderes superiores aos nossos, né? E eles admiram essas pessoas, esses seres, por causa disso, né? Então, isso é uma. Por isso que muitos super-heróis são baseados na cultura grega, né? Que é uma cultura muito rica nessa questão de ter super seres, né? Você tem ali o cara com a super velocidade, você tem o cara com a super força, você tem aquele que solta raios pelas mãos, enfim, surge a partir desse ponto aí, né? Exatamente. Por isso que eu estou falando que não existe E cada nação tem a sua própria forma de representar isso, de expressar isso, né? E, como eu falei desde o início, a gente adotou esse nome Brazucas justamente trazendo essa ideia de que o brasileiro trazer essa nomenclatura para a cultura pop, para os artistas, para todo mundo que fala, inclusive eu te convido a fazer isso também, sempre que se for referir à cultura brasileira, se referir à cultura brazucas, né? Porque a gente está falando aí de uma cultura que é riquíssima e tem uma força muito grande, mas que carece de dizer o que é, né? Ah, a gente fala sobre cultura pop, mas cultura pop é muito, muito genérico, né? Muito grande, Uhum. muito amplo. Então vamos colocar como cultura brazuca mesmo, que a gente vai se referir à cultura pop brasileira, inclusive incluindo os super-heróis brasileiros, que são brazucas aí. Então eu lembro que eu vi isso no G1 e eu falei, cara, é isso. A mídia, sem querer, já está falando sobre isso, né? Muita gente já conhece os brasileiros por ser brazuca, chama de brazucas. Então vamos abraçar isso, vamos chamar a cultura pop brasileira de brazucas, e é uma coisa que eu estou espalhando em todo lugar que eu vou, porque acho que é uma coisa que nos batiza de uma certa forma, assim como existe o K-pop, existe o geek, existe o nerd, existe o brazuca. Então acho que a gente devia adotar esse nome aí e assumir mesmo que a gente tem super-heróis e que a gente tem super-heróis, assim como várias nações, e a gente tem que valorizar eles, entendeu? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer aqui pela sua presença aqui no programa, né? Espero que para ti tenha sido um bate-papo tão bom quanto foi para mim. Eu vou deixar aqui agora o microfone aberto para você fazer a sua divulgação. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais? Onde é que a galera pode acessar seu trabalho? O microfone é seu, cara. Fica à vontade. Oh, muito obrigado, que honra ter participado aqui do Spidercast com meu amigo aí, documentarista, apresentador, jornalista, tudo, né? E em breve entrevistador do Maurício de Souza. Vamos ficar só com jornalista mesmo, que é mais fácil. Vamos
Cara, queria agradecer mais uma vez, mandar um abraço pra galera que tá ouvindo nossos Spiders, né? Spiders ouvintes. E assim, cara, dizer que a gente pode se encontrar em vários lugares aí das redes sociais, desde o Instagram até o Facebook, até o novo Thread, né? Threads. E podem procurar com Elian, com dois L's, né? Elian.meuherói no Instagram. Pode procurar Elian também no Twitter também. E assim, dizer que a gente está fazendo um podcast, já estamos na 11ª edição aí do nosso podcast, que fala sobre cultura pop e brazuca especialmente. Então tu vai ver vários temas ali desde Invasão Secreta, a Cavaleiros do Zodíaco, a One Piece. A gente está sempre falando sobre isso, sobre essa cultura, sobre tudo sobre esses temas, né? E seriam muito bem-vindos, né? Vamos espalhar aí a palavra da cultura pop brasileira, dos brazucas, e dizer também que em breve a gente vai ter um lançamento do Alpha Prime, que é o nosso produto mais esperado aí, já temos tempinho, muita gente esperando essa revista aí, esse encadernado, né? E dizer que já se encontra, hoje no dia que a gente está gravando esse podcast, ele já se encontra na gráfica, então quando esse podcast for ao ar, espero que já esteja nas mãos das pessoas, na minha mão então, e na sua também, e que as pessoas gostem desse material que a gente fez com muito carinho. A gente está muito feliz por lançar dessa forma, e desculpa pelo atraso, né? Como a gente já falou durante o podcast inteiro, é muito difícil trabalhar com quadrinhos, super-heróis e arte em geral, mas a gente está lutando, a gente fez o melhor trabalho que a gente podia, eu, a editora Quimera. Queria agradecer a todo mundo que apoiou e que continue apoiando a gente, que dê mais força para os quadrinistas, para os criadores de super-heróis. E é isso, assim, queria só agradecer e pedir pra galera ouvir o nosso podcast, Meu Herói Pod, se chama Meu Herói Pod, o podcast oficial do Meu Herói Entretenimento, tá em todas as plataformas aí de áudio. E também é um videocast, né, que também tá no YouTube aí, tá bom? É isso aí, galera, vamos dar essa força aí pro Elian e pra galera dos quadrinhos nacionais. E, por favor, se você nos escutou até aqui, clica no botão de seguir aí do Spotify, caso você ainda não tenha feito. E também estamos no YouTube. Sigam lá a gente, se inscrevam, deixem o seu like e vamos ajudar a gente a crescer. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Lembre-se o seguinte, amanhã é hoje. Força, meus heróis! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.